Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista certificado em segurança e privacidade e no episódio de hoje eu vou falar um pouco mais sobre a ética profissional na área de segurança. Você com certeza já deve ter ouvido falar de termos como hacker ético e precisa saber o que isso significa na verdade. Também nós vamos abordar aqui o que é a discrição profissional, né, que é esperado dos profissionais dessa área. Vou comentar aqui sobre acordos de confidencialidade e também explicar um pouco sobre o que é o conflito de interesse. Então, para começar essa conversa, vamos definir aqui o que é a ética profissional. Então, se a gente for buscar aí nos livros, a ética profissional significa agir com princípios morais. E aí, por princípios morais, a gente entende que é aquilo que o profissional ou que a sociedade entende como correto. Então, é agir da maneira correta, agir dentro da lei. Isto é o que nós definimos por ética profissional. Dentro da ética profissional, a gente já vê isso acontecer em outras profissões, como por exemplo os médicos. Um médico ele não pode discutir os dados de saúde de um paciente com outra pessoa que não esteja autorizada pelo próprio paciente ou pela família, né? Um médico ele pode, por exemplo, soltar um boletim médico quando é no caso de uma celebridade ou alguma coisa que está hospitalizada, mas isso é feito com a autorização da família ou do próprio paciente quando possível. No caso, por exemplo, dos psicólogos, das psicólogas, o que é dito dentro de uma sessão de psicólogo, uma psicoterapia, ele é garantido aquele sigilo profissional. Então, o profissional cadastrado no Conselho Regional, ele não pode divulgar informações que são confidenciais ali dentro da sessão. Ainda que aconteça, por exemplo, de eu confessar um crime para minha psicoterapeuta, ela, por lei, ela não pode divulgar aquela informação. Da mesma forma, os jornalistas, eles têm, por lei, a garantia da proteção de fonte. O que isso significa? Se o jornalista ele criou uma matéria, divulgou alguma informação baseado em coisas, relatórios que ele recebeu de uma fonte, ele, mesmo que seja levado à justiça, ele não pode fazer a divulgação da fonte, ele não pode contar quem foi a pessoa que deu aquele material para ele poder fazer a matéria. Como você deve ter percebido, tudo que gira em torno da ética também gira em torno de confiança. O paciente ele precisa confiar no médico, a pessoa precisa confiar no seu psicoterapeuta, a fonte do jornalista precisa confiar no jornalista. Então, aqui, dentro da área de segurança, como o nosso material principal é a confiança, nada mais justo do que a gente ter um código de ética ou regras de ética específicos para a área de segurança da informação, que seja um pouco diferente da área de tecnologia da informação. Isso tudo é para garantir não só a segurança de pessoas, mas também a segurança da empresa ao qual você está trabalhando. Dentro da sua ética profissional, você deve evitar os conflitos de interesse. Eu vou abordar um pouco mais sobre isso, mas basicamente, conflito de interesse é quando você vai executar algo que seja em seu favor, mas que seja contrário ou prejudicial à empresa ou à pessoa que está te contratando. Então você tem aí um conflito de interesse. Você prefere fazer algo em benefício próprio do que em benefício da pessoa que está te contratando. Também na área de segurança da informação, como uma questão ética, você tem a obrigação de reportar problemas de segurança que você tenha acesso. Então, se ao longo do seu trabalho você verifica que um funcionário está cometendo um crime digital dentro das dependências da empresa, ou fazendo mau uso dos equipamentos de tecnologia da empresa, ao qual você está encarregado de proteger a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, você tem a obrigação de executar os processos referentes àquela situação, aquele problema. Você tem que reportar, ainda que essa pessoa seja muito seu amigo ou até um parente próximo, você tem então a obrigação de reportar aos seus superiores qualquer problema dentro da área de segurança.
Também é esperado do profissional de segurança, em termos de ética, que ele não abuse dos seus conhecimentos. A gente vai ver que ao longo da nossa carreira, nós vamos aprendendo diversas dicas e truques, como podemos dizer. Você vai aprender, por exemplo, como falsificar um e-mail e como fazer uma escuta na rede. Só que você não pode abusar desses seus conhecimentos em benefício próprio, né? Isso foge um pouco à sua ética. Você aprendeu a fazer um ataque ou alguma coisa assim. Então, isso deve ser direcionado somente para a área de testes ou quando for necessário fazer uma prova de conceito, como nós dizemos. Com relação ao termo hacker ético, eu pessoalmente eu sou um pouco contrário a esse termo hacker ético, mas é um termo que o mercado adotou e principalmente porque existe uma certificação profissional que se chama hacker ético certificado. Então, o apelo comercial para o nome hacker ético fez com que se tornasse algo comum. Porém, virou um sinônimo para o hacker bonzinho, né? Eu não gosto desse termo, pessoalmente, porque é a mesma coisa que você chamar um ladrão bonzinho. Ninguém faz isso na área de segurança pública, por exemplo. Ninguém chama, olha, eu vou chamar aqui um profissional que ele é um ex-ladrão ou alguma coisa assim, um ex-criminoso, e ele vai te dar dicas de como arrombar uma casa ou alguma coisa assim. Então, por esse motivo, eu pessoalmente não utilizo esse termo hacker ético. O que eu prefiro utilizar é o termo pentester, que eu acho que tem mais a ver com o profissional, né? Porque todos os profissionais na área de segurança eles devem manter uma ética, não só o hacker ético deve manter a ética profissional, mas bem como todos os profissionais da nossa área. E lembrando que o termo, às vezes, hacker é associado ao criminoso. Eu também evito usar esse termo hacker como um criminoso, eu prefiro usar a palavra atacante, que denomina melhor a situação. Porque nós sabemos que o hacker ele não necessariamente é um criminoso. Um hacker é mais um curioso, uma pessoa que desvenda tecnicamente um produto ou como funciona uma tecnologia. Também é comum nós encontrarmos aí as diferenças entre os termos e algumas pessoas gostam de dizer assim, não, hacker é o cara que só pesquisa ou alguma coisa assim. O criminoso a gente chama de cracker. Então, isso são termos ou terminologias que cada pessoa resolve adotar, não existe um padrão. Nós também temos os termos que aí é mais mercadológico, né? O Grey Hat, Black Hat e White Hat, para determinar os profissionais que agem aí dentro da ética profissional ou não. O White Hat seria o pentester, aquele que usa os seus conhecimentos para oferecer um serviço ou para auxiliar as companhias, as pessoas, a se protegerem. O Black Hat aí já seria a pessoa que usa os seus conhecimentos técnicos em benefício próprio, às vezes para alguma atividade criminosa também. E existe o Grey Hat, que seria a mistura ali um pouco dos dois. Em algumas situações, ele atua como um profissional, prestando uma consultoria a uma empresa, mas ele também, em alguns outros momentos, ele prefere disparar um ataque ou alguma coisa assim para um benefício próprio. Então, existem esses termos aí do mercado. Mas, de novo, são termos, cada pessoa utiliza de uma certa forma, não existe o certo ou o errado. Em termos de ética do hacker ou do pentester, o que nós comentamos dentro da nossa profissão é que uma pessoa, para fazer um teste, um ataque sobre um sistema, ela obrigatoriamente tem que ter uma autorização do dono daquele sistema ou da pessoa que está responsável por aquele sistema. Isso porque você tem que notificar a pessoa ou preparar aquele ambiente para o seu ataque. E você pode dizer o seguinte, mas o hacker de verdade, ele não avisa. Obviamente, mas o hacker de verdade, ele não está sendo ético, ele está praticando um crime. Lembrando que nós comentamos aqui em outros episódios que fazer uma escuta de um computador ou fazer uma invasão, pelo menos aqui no Brasil, é considerado crime de verdade.
Então, toda vez, para você não ser acusado de um crime ou alguma coisa assim, você tem que ter uma autorização do dono daquele computador para você poder fazer um ataque. Inclusive, dentro da nossa área, a gente preza que você tenha essa autorização por escrito, assinado, ou um contrato de trabalho que autorize você a fazer a invasão. Da mesma forma, por exemplo, que um médico, ele não pode simplesmente te submeter a uma cirurgia e abrir o seu corpo, né, através de um bisturi. Isso seria considerado uma tentativa de homicídio, como um crime. Porém, como você tem ali uma relação comercial com o médico e aí uma relação médica, né, paciente-médico, ele pode te submeter a uma cirurgia. Embora a gente saiba que toda vez que você vai fazer uma cirurgia, você tem que assinar uma série de formulários. Existe toda uma questão de legalidade do ato cirúrgico, né? Você tem que ter uma autorização por escrito para poder perfurar uma pessoa, ainda que seja em benefício daquela pessoa, né? Por uma cirurgia médica. Então, fazendo uma similaridade, o hacker ético ou o pentester, ele tem que ter sim uma autorização aí por escrito antes de executar as suas provas, os seus testes. Se você não quer ter esse trabalho todo, mas mesmo assim precisa testar alguma dica que você recebeu ou um sistema, você pode criar laboratórios específicos para isso, com máquinas virtuais ou utilizando máquinas físicas reais e fazer os seus laboratórios de teste. Inclusive os profissionais que fazem apresentações na DEFCON, aquela palestra para hackers, eles também, quando estão fazendo seus trabalhos de pesquisa, eles também têm que agir de maneira ética. Eu recentemente assisti a uma palestra de um pesquisador destes que estava mostrando vulnerabilidades em um caixa automático. E para isso, ele teve que comprar um caixa automático e pedir que fosse entregue na sua casa. Então, de uma certa maneira, ele montou um lab exclusivamente para fazer os testes que ele gostaria de fazer em caixas automáticos. Então, ele não foi na rua utilizando um caixa automático que está disponível para as pessoas e tentou fazer o ataque dele ali. E lembrando também, quando você tem mesmo o seu site e você quer fazer uma prova, um teste em cima do seu site, e esse site ele está rodando numa infraestrutura de nuvem, pelas regras de contrato, provavelmente você deve consultar o seu provedor de nuvem antes de executar um teste ou antes de executar uma ferramenta de análise de vulnerabilidades, por exemplo, em cima do seu site. Isso porque a maioria dos provedores de internet, eles compartilham aquela mesma máquina com outros clientes. Então, se você executar um ataque sobre o seu próprio site, mas esse ataque chegar a derrubar aí o servidor web ou o banco de dados, você vai estar prejudicando outras empresas ali. Por isso, você precisa ter a autorização do dono da máquina, o dono do sistema. E por mais que o seu site esteja hospedado naquela empresa, você não é o dono do sistema. Então, sempre que você for testar ferramentas de vulnerabilidade ou ferramentas de análise de pentest, você deve executar em sistemas que você tem autorização. Então, provavelmente você vai ter que montar um lab próprio para você poder testar as suas ferramentas. Existe uma outra situação que algumas empresas, ou quando você vai fazer uma prova de certificação, você tem um código de ética. Código é um conjunto de regras, um conjunto de leis. E um código de ética são regras estabelecidas que você deve seguir. Por exemplo, a IC Square, onde eu tenho a minha certificação CISP e de Cloud Security, nós temos ali um código de ética profissional que eu devo seguir. Então, todos os anos, quando eu renovo a minha certificação, ou a cada ciclo, quando eu faço a renovação da minha credencial, eu tenho que observar o meu código de éticas, ver se modificou alguma coisa de um ano para outro e concordar com aquele código de ética. Então, dentro da minha profissão, eu concordo com aquelas regras. Isso é feito, o código de ética, ele é feito para proteger outros profissionais que também são certificados com a mesma credencial
ou, no caso das empresas, para proteger outros profissionais que trabalham naquela empresa ou o nome da empresa. Então, se eu vou trabalhar no Banco X e o Banco X me apresenta um código de ética, para se trabalhar no Banco X, eu tenho que seguir aquelas regras. Se eu me comprometer àquilo e na minha vida profissional eu não executar alguns daqueles itens, a empresa pode me demitir, ou no caso da companhia que cuida das credenciais de certificação, eles podem retirar a minha credencial ou me banir daquela associação. As empresas também têm um outro instrumento, uma ferramenta, que nós chamamos de acordo de confidencialidade, ou em inglês, Non-Disclosure Agreement, ou NDA. Você com certeza já deve ter ouvido falar dessa palavra, desse termo. O NDA é um acordo que você assina logo que você inicia um trabalho, ou, no caso, quando você é empregado, quando você assina a carteira com aquela pessoa, com aquela empresa, você tem esse acordo de confidencialidade. O acordo de confidencialidade, normalmente, ele não tem prazo de expiração, mas podem haver casos que você tem que manter a confidencialidade por um número específico de anos, por exemplo. Então, em até 10 anos, você não pode divulgar nada daquilo que você trabalhou naquela empresa ou de projetos. Então, o acordo de confidencialidade, ele serve para proteger os segredos daquela empresa ou de clientes daquela empresa que eles venham a atender. Não só na área de segurança, como em outras áreas, também existem acordos de confidencialidade. Por exemplo, as empresas que geram conteúdo de mídia, quando os sites que falam de filmes, eles vão até Los Angeles para fazer uma entrevista com os atores de um filme que vai ser lançado. Essas empresas, quando elas saem daqui, como você já deve conhecer o Omelete ou o Jovem Nerd, quando eles saem daqui para fazer essa entrevista lá, eles devem assinar um acordo de confidencialidade. Então, tudo que eles podem ver ou antecipar do filme, eles não podem, de alguma maneira, divulgar essa informação. Então, é comum isso nas áreas de entretenimento também. Também na área legal, o advogado ele pode assinar um acordo de confidencialidade entre o cliente e o profissional, de maneira que, mesmo lá na frente, se você desistir de uma ação judicial ou trocar de advogado, aquele advogado, mesmo ele sabendo de algumas informações relativas ao seu processo, ele não pode fazer a divulgação. Então, existe ali também um acordo de confidencialidade na área jurídica. E na empresa, principalmente quando nós somos prestadores de serviço, eu trabalhei bastante tempo como prestador de serviços em empresas como a IBM, CA e Novell, todos os clientes ao qual eu passei em projetos, eu assinei acordos de confidencialidade. Às vezes não diretamente, eu, profissional, diretamente com o meu cliente ali no caso, mas a empresa ao qual eu estava trabalhando tinha um acordo de confidencialidade com o cliente e eu tinha um acordo de confidencialidade com a empresa que eu trabalhava, que eu tinha a minha carteira assinada. Então, por conta disso, eu não posso divulgar projetos de clientes por onde eu passei. Também existe o acordo de confidencialidade dentro do processo de vendas. A empresa que eu trabalho hoje, ela vai fazer uma venda ou inicia um processo de venda de um produto nosso para um cliente, nós dois assinamos acordos de confidencialidade, porque primeiro, o seu cliente, eu vou revelar informações do meu produto para esse possível cliente, mas ele ainda não comprou o produto. Às vezes ele vai saber de uma informação que seja vital para um outro concorrente. O meu prospecto, como a gente diz, esse futuro cliente, ele não pode divulgar, por exemplo, a arquitetura do meu produto para os meus concorrentes. Então, existe o acordo de confidencialidade também, não só com clientes, mas como prospectos, as empresas que ainda vão ser seu cliente, dentro desse processo de vendas. E por que a gente exige na nossa área de segurança, esse sigilo, principalmente em projetos de implementação de tecnologia ou implementação de controles de segurança?
Algum tempo atrás, eu trabalhei para uma empresa de telecom, que eu obviamente não posso citar o nome, e dentro dessa empresa nós implementamos um processo de autenticação que se tornava mais seguro. E com isso, a empresa conseguiu resolver um problema de fraudes que eles tinham na emissão dos SIM cards, os chips de telefone celular. Então, quando a gente sabe aí que um chip foi parar dentro de um presídio, a empresa investiga qual foi a origem, aonde que aquele chip foi adquirido, comprado, e se dava conta que a maioria dos chips que iam parar numa cadeia, num presídio, na mão dos presos, eles vinham de fraudes cometidas na loja daquela empresa. Então, nós reforçamos ali o sistema de autenticação, porque o funcionário ele falava, olha, a minha senha foi roubada e eu não tenho nada a ver com isso, né? Não fui eu que desviei esse chip para cair na mão dos criminosos. Então ele ficava idôneo com relação àquele desvio de produto, né? Nós então implementamos aí um sistema de autenticação que evitava o repúdio. Ele era um sistema baseado em certificado digital e aí aquele profissional da loja, ele não podia dizer que a senha dele foi roubada ou que alguém utilizou o certificado digital dele. Então, por conta disso, nós conseguimos aí diminuir o número de produtos que eram desviados para as facções criminosas aqui de São Paulo. Por conta desse trabalho, obviamente, as facções criminosas não ficaram contentes. E se eles estivessem sabendo desse trabalho, eles poderiam atuar de forma criminosa e exigir, por exemplo, que nós colocássemos um backdoor ou alguma alternativa que eles pudessem ainda cometer fraudes ou que quebrasse esse sistema de segurança. Então, por conta disso, eu como profissional de segurança, por um momento daquele projeto, eu estava em risco. A minha família estava em risco. Se os criminosos soubessem que eu estava envolvido no projeto, a minha família poderia ser afetada, né? Um cara poderia vir até a minha residência, tomar a minha família como refém e me obrigar a fazer algo que eu não gostaria de fazer. Então, por conta disso, você como profissional de segurança, ao longo dos seus projetos, a gente preza que você faça um sigilo dos projetos que você está atuando. Porque você nunca sabe quando aquela empresa ou aquele cliente que você está prestando serviço, se ele vai ter alguma questão como essa. Se aquele projeto de segurança que você está implementando naquela empresa, ele vai coibir um tipo de crime e esses criminosos podem se voltar contra você, contra a sua família, contra a sua integridade. Então, é bastante importante na nossa área de segurança que a gente mantenha o sigilo dos projetos. Também existe uma outra história, e essa é bem famosa, foi divulgada assim mundialmente, você encontra isso facilmente na internet. Se você buscar a história do engenheiro grego de uma empresa de telecom, que foi um caso assim muito suspeito que aconteceu na Grécia e partiu do ponto onde o primeiro-ministro da Grécia ele foi implantado uma escuta no seu celular. Então, alguma facção criminosa da Grécia, estava tendo acesso a tudo que o primeiro-ministro conversava por telefone. Então, quando foi feita uma investigação, aí com a Polícia Nacional da Grécia ou alguma coisa assim, foi feita a investigação, descobriu que na operadora de telecom, onde o primeiro-ministro tinha o seu celular habilitado, foi encontrada uma escuta telefônica ali. E quando foi feito o processo de investigação, chegou-se a um profissional dentro daquela empresa de telecom que era esse profissional que tinha acesso ao computador, à máquina, né, que estava habilitado o telefone celular do primeiro-ministro. Quando a investigação chegou a essa pessoa, ela infelizmente faleceu. E aí, por conta das investigações, foi acreditado que a pessoa se suicidou. Mas, 14 anos depois, com outras investigações e análises,
forenses, a família conseguiu reverter o caso para um crime de homicídio. Então, na verdade, a gente sabe aí pela história que essa pessoa foi assassinada. Não se sabe quem foi o autor do crime ou quem foi o mandante desse crime, mas é sabido que essa pessoa, trabalhando nessa operadora de telecom, ele foi provavelmente assediado por criminosos a implantar essa escuta telefônica lá dentro dos seus equipamentos. Então, esse caso ele acendeu um alerta entre a comunidade de engenheiros. Foi divulgado o caso justamente para que as pessoas envolvidas em tecnologia pudessem se proteger. Então, mesmo que você trabalhe em um banco, não numa telecom ou numa seguradora, pode haver casos onde criminosos venham te assediar pedindo que você instale sistemas ou que você divulgue informações de dentro da sua empresa para que eles possam cometer crimes. Por isso que a gente preza dentro da nossa área que se tenha aí um sigilo com relação aos projetos em andamento e projetos futuros. Então, com base nessas duas histórias que eu te contei aqui, você provavelmente deve evitar, quando estiver em um projeto, evitar comentar com a sua família ou com amigos próximos aonde você está trabalhando e que tipo de projeto você está fazendo. O que pode acontecer é que você conta para o seu cunhado que você está num projeto no banco e ele pode contar isso para outra pessoa e um terceiro ouvir essa conversa e delatar isso, contar isso para uma pessoa que seja um criminoso. E aí você vai estar expondo a sua vida em risco por conta de ter falado demais. Também é ideal que você não poste nas redes sociais informações sobre os projetos que você está. Então, eu já vi profissionais da área de segurança que vão na frente de uma empresa ou fazem marcações. Estou em tal restaurante, ou estou aqui na porta da empresa e tira uma foto com a empresa no fundo, ou informações assim. E postam isso nas suas redes sociais. Não de maneira a divulgar o que está fazendo ou que projeto está fazendo, mas o ato de você publicar isso e divulgar aonde você estava, que horário você estava, e eu sabendo, por exemplo, que você é um profissional de segurança, eu já posso deduzir que você está em uma empresa ali nas proximidades ou que provavelmente você está executando algum projeto dentro daquela empresa. Então, de novo, o sigilo dos projetos é para sua proteção individual, proteção da sua família e também a proteção do cliente, porque ele sabendo que você não divulga aquelas informações, o risco também para a empresa é bem menor. E quando o projeto termina, né, o que a gente faz? Mesmo com o projeto concluído e após alguns anos da sua conclusão, a gente evita comentar principalmente para outros clientes ou competidores daquele cliente que você esteve lá ou que você implantou a ferramenta X ou a ferramenta Y. Isso porque as empresas elas não querem que seja divulgado qual é a tecnologia de segurança que eles utilizam ou qual a versão que eles estão utilizando. Um atacante, ele sabendo essas informações, ele pode preparar ou direcionar o ataque dele exclusivo para aquela ferramenta. Então, por exemplo, se eu divulgo que na empresa X tem um produto da IBM na versão tal e possivelmente depois de algum tempo a IBM divulgue que existe uma vulnerabilidade naquele produto e que precisa ser aplicado um patch de correção, uma atualização, eu sabendo dessa informação e sabendo qual empresa tem aquele produto, eu vou direcionar então aquele ataque, aquele produto, aquela vulnerabilidade naquela empresa. E possivelmente eu posso ter sucesso. Por quê? As empresas, em alguns casos, elas demoram para fazer as atualizações de software. Não porque elas querem, mas porque para fazer uma atualização de software, normalmente você exige uma ordem de gestão de mudança ou que você espere por um final de semana prolongado ou alguma coisa assim para fazer a indisponibilidade do sistema. Então, por conta disso e visando proteger os seus clientes,
mesmo que um projeto que você já tenha concluído há 1, 10, 15 anos, você não divulga qual foi o produto que instalou, qual foi a solução que instalou, ou mesmo qual foi a ideia, a estratégia daquele projeto, o que ele visava. Eu comentei aqui agora há pouco sobre um projeto que eu fiz numa empresa de telecom, mas eu não digo quem é a empresa de telecom ou qual é o produto que eu fiz a instalação. Eu conto um pouco do aspecto do projeto e ainda assim, porque esse projeto já tem mais de 15 anos, provavelmente a tecnologia que foi implementada na época já foi substituída. Mas você pode se lembrar que existem alguns casos que nós chamamos de case de sucesso, quando uma empresa utiliza a imagem de um cliente ou mesmo as informações do cliente para dizer, olha, nessa empresa, um testemunho, né, daquele cliente, nessa empresa nós instalamos o nosso produto de firewall ou o nosso produto de antivírus e essa empresa está muito feliz com isso. Veja o depoimento deste cliente. Nesses casos específicos, existe um acordo entre a empresa fornecedora da solução e a empresa cliente para que sejam autorizadas essas divulgações. Então, feito esse acordo, ou o que a gente chama de acordo de case de sucesso, feito esse acordo, aí sim você pode divulgar, mas dentro daquilo que o seu cliente permitiu você divulgar. Então, por exemplo, uma empresa ao qual eu estive, fiz um projeto, virou um case de sucesso, essa empresa falou, você pode falar sobre o projeto, mas você não pode dizer o número de usuários ou o número de máquinas que nós temos. Essa restrição, ela dava uma ideia do volume da empresa. E se eu divulgar essa informação de volume, isso posso estar fornecendo informações a um atacante ou também aos concorrentes ou a futuros investidores da empresa, porque eles vão saber qual é o volume de negócios. Eles podem deduzir o volume de negócios se eu divulgar, por exemplo, qual é o número de usuários que aquela empresa tem. Então vejam que existem regras bem específicas, até mesmo quando se torna um case de sucesso. Existe uma outra situação também, que um projeto passado ele pode ser divulgado quando a empresa onde você trabalha te autoriza a fazer essa divulgação, ou o teu cliente também te autoriza a fazer a divulgação em uma conferência. Então eu comentei agora há pouco da conferência DEFCON, esse é um caso que as empresas autorizam a sua divulgação, quando você encontra uma vulnerabilidade, você apresenta a empresa primeiro e a empresa autoriza. Isso foi o que aconteceu com um pesquisador de segurança, ele descobriu uma vulnerabilidade na autenticação Face ID da Apple. Obviamente, quando ele descobriu aquela falha, ele fez a comunicação à Apple primeiro. A Apple teve um tempo para fazer uma correção, uma atualização dos celulares, divulgar a atualização no mercado e depois de atualizado no mercado, aí sim, aquele pesquisador ele teve a autorização da Apple para ir à DEFCON e fazer o disclose, né? Comentar que foi ele quem encontrou aquela vulnerabilidade na forma de autenticação do Face ID. Então veja que existe todo um processo de comunicação, preparação, até a hora que você vai para uma conferência e divulga informações de um projeto passado ou informações relativas a uma empresa. E quando você troca de emprego, o que acontece com aquelas informações? O seu acordo de confidencialidade acabou quando você sai da empresa? Você pode, em alguns casos, até sair de uma empresa e ir trabalhar no seu concorrente. E aí, por conta disso, quando você sai da empresa X e vai para a empresa Y, e essas empresas são concorrentes, a gente espera que o profissional não divulgue as informações sigilosas ao qual ele teve acesso quando ele trabalhava na empresa anterior. Você também, quando for trabalhar em uma empresa concorrente, você não fala dos seus clientes antigos. Isso mais no caso quando você é um prestador de serviços. Então, eu trabalhava em consultoria na CA. Quando eu saí da CA e fui trabalhar na IBM, dentro da IBM eu não poderia comentar, né, mantendo a minha ética, eu não posso comentar sobre clientes da CA
ou clientes que eu estive trabalhando, ou alguma coisa assim. Então, é esperado, quando você troca de empresas, que você guarde aqueles segredos da empresa anterior, mesmo quando você vá para uma outra empresa que não seja um concorrente. Eu poderia, por exemplo, sair da CA e ir trabalhar num banco que foi cliente da CA, ou que era um cliente da CA. Então, dentro dessa empresa do banco, eu tenho que manter o sigilo das informações de clientes da CA que eu atendia. Na área de vendas, a gente espera do profissional de segurança que, quando ele saia de uma empresa, ele não faça o que a gente chama de levar a carteira de clientes. Então, por mais que da empresa, como eu comentei, eu trabalhava na CA e vou trabalhar na IBM, e dentro da CA eu tinha contatos com clientes, quando eu vou trabalhar em outra empresa, eu não posso fazer uso dessas informações, porque eram informações que eu tinha na empresa anterior. Então, são propriedades da empresa ou ativos da empresa anterior. A gente sabe que isso nem sempre é levado muito a sério. Então, principalmente na área de vendas, a gente sabe que alguns vendedores, quando mudam de empresa, começam a ligar para os seus antigos clientes e falando: olha, eu troquei de empresa, agora venha comprar o meu produto na empresa atual, né? Deixa de comprar da outra. Infelizmente, isso acontece. Na área de segurança, então, quando você trabalha na área de vendas, você vai ter acesso a informações sigilosas de clientes no processo de vendas. E quando você sai da empresa 1 para a empresa 2, você provavelmente não deve divulgar essas informações obtidas na empresa anterior. E o que é o conflito de interesses, que eu comentei agora há pouco no início do episódio? Então, de novo, o conflito de interesses é quando ocorre alguma coisa ou você está em alguma situação onde é mais benéfico para você tomar uma certa atitude do que para a empresa ou para o cliente que você está contratando, certo? Então aí a gente chama essa situação de conflito de interesses. Você, para salvar a sua alma ali, para salvar a sua pele ou salvar o seu emprego, você comete uma irregularidade ou vai contra os interesses da empresa. Então, nesse caso de conflito de interesses, posso dar um exemplo aqui, quando você tem um parente seu que trabalha dentro da empresa e você descobre alguma informação e você passa essa informação para o seu parente. Então, você está na área de segurança, você vai ter acesso a informações que pessoas daquela empresa, pessoas normais da empresa, não vão ter acesso. Então, você deve cuidar com aquilo que você divulga para os seus parentes, para os seus colegas de trabalho, porque você pode estar atuando aí num conflito de interesses. Quando você faz uma divulgação, olha, em tal dia vai mudar a política de senha, vai mudar tal processo aí, eu sei que você está cometendo lá uma irregularidade, então, ou você para de fazer. Então, isso é o conflito de interesse que a gente chama. Em outras áreas, a gente também tem o conflito de interesses. Por exemplo, na área de negócios, de corretora de valores ou alguma coisa assim, se você trabalha numa empresa que vai fazer uma oferta pública, né, de ações na bolsa, você não pode divulgar, ou você, por exemplo, que trabalha naquela empresa, não pode comprar as ações daquela empresa, porque é um conflito de interesse. Você tem acesso à informação privilegiada em alguns casos. Ou você sabe que vai sair um produto, você vai lá e compra ações daquela empresa porque você sabe que vai valorizar. Você compra hoje, o produto vai ser lançado amanhã, e aí na segunda ou na terça você vende aquelas ações com um lucro maior. Então, isso você usou informações privilegiadas, ou mesmo eu não compro no meu nome, mas eu passo essa informação para um parente meu, um cunhado, alguma coisa que vai fazer a compra, e aí vai ser um pouco mais difícil de rastrear. Mas a ética diz que você não deve fazer isso. Então, isso também é considerado um conflito de interesses, e isso existe em outras áreas. Então, na área de segurança, é um pouco mais exagerado essa condição, porque você vai ter acesso, inclusive, a situações onde ocorreram crimes dentro da empresa, e aí você deve manter a sua ética. Um outro caso aqui também, que é muito comum e algumas pessoas não se dão conta, que é o conflito de interesses quando você
tem algum projeto particular ou alguma intenção ou algo que você faça fora do seu horário de trabalho, mas que afete a empresa ao qual você trabalha, ou que você tenha uma concorrência direta com a empresa onde você trabalha. Então, eu atuei muito tempo na área de prestação de serviços, em projetos para os meus clientes, né? Na empresa que eu trabalhava, eu prestava projetos, e era comum que alguns desses clientes me pedissem: você pode vir aqui fazer um serviço extra, um serviço que a gente chama por fora, uma renda extra, vindo aqui na minha empresa, trabalhando no final de semana e aplicando um treinamento para os meus funcionários, por exemplo. Isso é um conflito de interesse, porque a empresa onde eu trabalho, ela vende o treinamento, né? Ou o que eu trabalhava, né? A empresa onde eu trabalhava, ela vendia os treinamentos. E como o treinamento às vezes tinha um valor muito alto, o cliente falava: olha, você não pode vir aqui treinar a minha equipe por um preço menor? Se eu estiver fazendo isso, eu estou agindo em conflito de interesse com a empresa. A empresa quer vender o treinamento, só que eu vou lá e vendo por um preço mais barato. Eu estou concorrendo com a minha própria empresa. Ou, numa outra condição, a empresa onde eu trabalho, por exemplo, a IBM foi um caso assim. A IBM ela atua em diversas áreas da área de tecnologia. Então, se eu, no meu horário livre, eu desenvolvo um software e esse software, ou um portal, ou alguma coisa assim, ele se torna muito grande e depois eu viro um produto, e aí eu vou sair da IBM para trabalhar no meu próprio software. O fato de eu desenvolver um software e oferecer isso no mercado enquanto eu sou um funcionário da IBM, eu posso estar agindo em conflito de interesses. Por quê? Porque como a IBM atua em diversas áreas de negócio, provavelmente aquilo que eu estou ofertando no mercado, a IBM seja um concorrente meu. Então, por questão ética, eu não devo concorrer com a empresa, né, para que não haja esse conflito de interesse. Então, na área de segurança da informação, você pode, em alguns casos, querer prestar serviço para uma empresa ou alguma coisa, mas você é funcionário de uma empresa maior que também presta aquele serviço. Então, você está concorrendo com a sua empresa, é um conflito de interesses. Inclusive, para executar esse projeto aqui que eu tenho, esse canal no YouTube, o que eu tive que fazer antes de eu começar a gravar vídeos aqui ou de fazer o meu podcast? Eu falei com o meu gerente, na empresa que eu tenho contrato hoje, falei com o meu gerente e expliquei: olha, eu quero fazer esses vídeos, quero abrir um canal na internet, né, no YouTube, e criar vídeos onde eu faço divulgação da área de segurança. E foi estipulado algumas regras para mim. O meu gerente pediu que eu não citasse o nome da empresa onde eu trabalho ou que eu divulgasse, obviamente, informações dos meus clientes atuais, né? Eu tenho que manter o sigilo, então, dos meus produtos onde eu trabalho, dos meus clientes, e também não posso ficar citando o nome da empresa que eu trabalho. Se você acompanha outras pessoas aqui no YouTube, existe um outro canal que é o Aviões e Músicas, e o apresentador desse canal, o Lito, ele é um mecânico de uma empresa de aviação americana que atua aqui no Brasil, e todas as vezes que ocorre um incidente de segurança envolvendo esta empresa, ele não pode gravar um vídeo comentando sobre essas informações. Por quê? Dentro da empresa onde ele trabalha, ele tem acesso a informações sigilosas ou informações que sejam confidenciais à empresa que ele trabalha. Se ele gravar um vídeo, provavelmente no vídeo ele pode estar divulgando uma informação que seja sigilosa. Então, por conta disso, ele não grava vídeos que sejam relacionados ou problemas que sejam relacionados à empresa onde ele trabalha. Então, da mesma forma, eu tenho que obedecer essa mesma regra. Eu não posso gravar vídeos comentando sobre produtos da empresa onde eu tenho contrato hoje, sob o risco de, às vezes, comentar algo que seja particular ou sigiloso ou confidencial da minha empresa. Também é esperado dentro do profissional de segurança que ele haja com discrição. Não é descrição com a letra E, é discrição com a letra I.
de ser uma pessoa discreta. Eu comentei aqui agora há pouco que a gente tem que ter sigilo nos nossos projetos. Ou seja, naquele churrasco com a família, você não vai ficar divulgando informações de projetos ou clientes onde você esteja trabalhando. Você deve manter o sigilo. Mas também, na sua vida profissional, é interessante que você não fique divulgando a todo mundo que você trabalha com segurança da informação ou alguma coisa assim. Você não precisa ficar contando tudo o que você faz. Quando alguém te pergunta, o que você faz para viver? Qual a sua profissão? Você pode dizer, olha, eu sou um analista de sistemas, sou um engenheiro da computação, ou trabalho com tecnologia. Quando você diz que você é um profissional de segurança, ou que você faz análise de vulnerabilidades, ou pentester, ou alguma coisa assim, você já deixa aquela pessoa um pouco mais curiosa, a querer saber segredos ou alguma coisa assim. Então, quanto mais discreto for o profissional, melhor para a vida, para a carreira desse profissional. Por quê? Como eu disse no início, a nossa profissão ela é baseada em confiança. Ninguém vai confiar em um profissional que fala demais sobre projetos, sobre clientes, sobre o que faz. Então, se o nosso material principal, o que nós vendemos como profissional, é a confiança, quanto mais discreto você for, melhor. Basta que você veja como são os profissionais de segurança pública, um policial. Quando você encontra uma pessoa e você sabe que ele é um policial, e você pergunta, onde você trabalha? Ele vai falar, eu sou funcionário público. Mas funcionário público, aonde você trabalha como funcionário público? Na Secretaria de Segurança Pública. E aí, Secretaria de Segurança Pública pode ser qualquer órgão. Você pode trabalhar no Poupa Tempo, por exemplo, na área de Secretaria de Segurança Pública. Então, veja que quanto mais a pessoa vai perguntando, vai chegar um ponto que o policial vai falar, peraí, amigo, por que você quer tanto saber o que eu faço? Qual que é o seu objetivo? Da mesma maneira, nós, profissionais de segurança, a gente tem sempre que agir com uma certa desconfiança. Quando uma pessoa te aborda e te pergunta o que você faz, aonde você trabalha, como profissional de segurança, você já deve ter um pé atrás, porque você não sabe por que aquela pessoa está perguntando aquilo. Qual o objetivo dela em perguntar aquilo? Será que ela está levantando informações de um possível cliente ou alguma coisa assim? Sempre a gente tem que agir com desconfiança, tá? Por mais que seja um parente, uma pessoa que eu já conheça. Também existem os casos onde você, como profissional de segurança, você vai ser abordado, obviamente, por criminosos ou por pessoas que querem ter acesso aos seus conhecimentos ou acesso aos seus dados, justamente para cometer um crime ou alguma coisa assim. Também existem os casos onde você não vai ser assediado diretamente, mas indiretamente. É o caso de alguns profissionais que eu já ouvi falar, que recebem em sua casa presentes e, por conta desses presentes, às vezes, podem estar escondido ali alguma ferramenta ou alguma coisa assim que monitore o que aquele profissional faz. Então, já ouvi casos como esse e você deve ter um pouco mais de cuidado quando você se tornar um profissional da área de segurança, um pouco mais de cuidado com isso. Então, se você recebe um memory key, um pendrive, e você simplesmente vai e utiliza isso dentro da sua empresa, você pode estar sendo vítima de um atacante, que ele tinha o objetivo justamente de atacar a sua empresa, onde você trabalha, e por conta dele te dar aquele prêmio, aquele brinde, ele conseguiu ter acesso porque você provavelmente foi enganado, certo? Então, quando você se torna um profissional, e aí por isso a nossa discrição profissional, quando você se torna esse profissional, você pode ser mais visado aos ataques. Então, eu sabendo que você é um profissional daquela empresa, eu posso te assediar na sua casa. Então, se eu sei onde você mora, eu posso te assediar. Se eu sei quem é a sua família, os seus filhos, onde eles estudam, eu posso, o atacante, né, o criminoso, ele pode atacar aí a sua família e tentar de alguma forma te persuadir a implementar uma ferramenta dentro da empresa ou divulgar informações sigilosas daquela empresa. Então, todo cuidado é pouco nessa área
Não quero aqui pôr medo em profissionais ou futuros profissionais da área de segurança, mas que pode acontecer, isso pode acontecer. Não acontece tão frequentemente, pelo menos a gente não sabe com tanta frequência aqui no Brasil, mas você pode estar exposto a essa situação. Então, saiba que manter a discrição profissional, nestes casos, é uma proteção até mesmo individual sua. Mas aí você pode dizer assim, é um pouco de hipocrisia um cara que tem um canal na internet ou alguma coisa assim, falando sobre segurança, dizendo que a gente tem que ter discrição na profissão. Eu mantenho discrição na minha vida pessoal e até em algumas das mídias sociais que eu utilizo. Eu não fico divulgando muitas informações, mas também eu não estou mais em projetos de grande porte ou alguma coisa assim. Então, hoje eu posso fazer isso com uma certa... Eu tenho uma certa disponibilidade para fazer esse trabalho que eu tenho hoje, né, de divulgação. Mas no meu começo de carreira, principalmente, eu sempre fui um pouco mais reservado, não divulgava informações de projetos ou aonde eu estava, justamente para ter essa discrição profissional. E aí, para concluir, né, a gente pode dizer que trabalhar com ética ela melhora muito mais a sua imagem como profissional. De novo, o nosso principal produto aqui é a confiança, e quanto mais as pessoas confiam em você, melhor para a sua atividade profissional. As pessoas podem te recomendar para trabalhos, porque sabe que você é um profissional discreto, sabe que você não vai fazer divulgação dos trabalhos onde você atuou e onde você atua atualmente. E quanto mais recomendação profissional nós temos, melhor para a nossa carreira, é melhor para você poder negociar, você ter ofertas de emprego, quando você atua dentro da ética profissional, que você seja uma pessoa de confiança e que você tenha aí a discrição, evite os conflitos de interesse dentro da sua carreira. E tenho certeza que os trabalhos onde eu executei, onde eu fui recomendado por outras pessoas, foi por conta da minha ética profissional que eu mantenho aí ao longo desses 16 anos trabalhando na área de segurança da informação. Bom, era isso que eu tinha para acrescentar hoje, essa semana, para vocês. Agradeço a sua audiência, tanto no podcast quanto nos vídeos aqui. Se você ainda não conhece o meu trabalho, acesse aí o meu site www.sobiec.net. Veja aí as minhas mídias. Se você prefere ouvir esse conteúdo em podcast, eu tenho meu podcast divulgado em diversas plataformas. E se você me ouve no podcast e quer conhecer um pouco mais do meu trabalho em vídeo, eu tenho tanto o canal no YouTube, o Fique Seguro, como minha página no Facebook e divulgo também esses vídeos no IGTV. Muito obrigado e, como sempre eu digo, fique seguro.